tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando com um assunto bastante interessante e atual, embora a reportagem que eu vá ler para nós, é uma reportagem que data quase um ano atrás. Mas, ultimamente, tem se comentado muito a respeito dessas coisas que essa reportagem veicula. Então, eu vou lê-la. Eu estou achando ela bastante atual. O título que eu vou colocar no vídeo eu ainda não sei, mas é uma proposta diferenciada de forma de ser e trabalhar. E ela está reportada ou reputada à geração Z. Tem se falado muito da geração Z, principalmente no início desse ano agora, tem várias notícias, eu próprio já fiz programas. Alguns falam que a geração Z não tem a mesma inteligência que os outros, que eles são sem noção, e a geração Z começou a trabalhar há pouco tempo e é uma geração totalmente digital e que prefere trabalhar em home office. São várias falas, mas essa revista Exame aqui, na pessoa da repórter Laiane Serrano, ela fez uma análise interessante que, claro que palavras e apreciações sobre as diversas gerações e as comparações serão sempre expressivas, serão sempre, como vou dizer, serão sempre formas de pensar de um e outro pensador de acordo com as suas atitudes. Alguns concordam muito, outros discordam muito. Eu acho que a gente tem que ter um espírito assim de ler e observar, porque nós estamos em plena ação dessa geração. Então não dá para você ficar simplesmente criticando ou simplesmente apoiando. Precisa de um construto histórico, precisa de uma distância histórica para a gente fazer avaliações. Mas, em princípio, nós estamos vendo assim, o que está sendo proposto, o que está sendo avaliado. Bom, o título aqui é o seguinte: Geração Z, os líderes que não virão, e agora? Bom, ele começa por um enfoque, mas olha só, logo depois ele vai citando várias pesquisas. Então essa foi a motivação que eu tive para fazer a reportagem, ler a reportagem aqui. O subtítulo seria o seguinte: profissionais estão menos dispostos a sacrificar o tempo livre para trabalhar e a nova geração chega para estabelecer essa tendência. O gap de líderes se aproxima. Como evitar? Vamos lá. Os funcionários estão trocando cargos de liderança por tempo livre. Um estudo realizado pela Visier, que é uma plataforma de análise de pessoal e planejamento de força de trabalho, mostra que, olha bem, 91% dos funcionários liberais não querem se tornar gestores de pessoas pelos seguintes motivos: expectativas de aumento de estresse, pressão ou simplesmente satisfação com as suas próprias funções atuais. Funcionários liberais são aqueles que estão no mercado, não são públicos, né? E são funcionários, não são pessoas que têm os seus próprios negócios. O estudo foi realizado entre agosto de 2023, em agosto de 2023, com 1.000 funcionários em tempo integral nos Estados Unidos sob suas ambições dentro e fora do local de trabalho, incluindo gestão de pessoas. Entre as principais razões que impedem funcionários entrevistados naquele espaço amostral que é significativo num país onde o capitalismo é pujante e tem muitos tipos de empresas diferentes, eles pegaram uma amostra significativa desse mercado, dessas pessoas, desses liberais no mercado, e de várias funções, obviamente, entre serviços e escritórios e indústrias, etc. Diz o seguinte: expectativas de aumento de estresse e pressão, foi 40%. A perspectiva de trabalhar mais ou mais horas, 39%. A resposta: estou feliz com minha função atual e não quero que ela mude, 37%. Falta de interesse nas responsabilidades de liderança, 30%. Compromissos pessoais ou interesses fora do trabalho que deseje priorizar, 28%. Quer dizer, uma forma de pensar bastante característica está
que está demonstrando essa geração. Aspectos administrativos de uma função gerencial, 20%. Falta de confiança na minha capacidade pessoal de liderar e gerenciar uma equipe de forma eficaz, 17% responderam assim. Experiências pessoais anteriores com má gestão, 15%. Então, vocês veem que o aumento de estresse e pressão, a perspectiva de trabalhar muito mais, estar uma função atual razoável e não querer se precipitar em outra, falta de interesse na responsabilidade de liderar terceiros, ainda que isso represente um ganho relativo no salário, mas que não representa ganho pessoal, não representa uma certa liberdade de escolhas, e falta de interesse nas responsabilidades da liderança, né? E compromisso de pessoais de interesse fora do trabalho que desejam priorizar. Então, olha bem, entre 30% e 40% daqueles entrevistados do mercado dos funcionários liberais está entre essas características de não querer se estressar, não querer trabalhar demais, né? Trabalhar mais horas. Talvez não porque isso estresse, mas porque isso aí rouba um tempo importante da vida deles. Estar feliz na situação que está, o que não é uma acomodação, é de repente um projeto de vida, porque você se estressa pouco, não trabalha horas aí demasiado, que o chefe às vezes ele ultrapassa os períodos porque ele tem controles imensos e não quer ter essas responsabilidades, a responsabilidade crucial de ser líder e ter os seus projetos de vidas pessoais. Isso tudo está em torno de 30% a 40%, o que é bastante interessante. Quais são as prioridades hoje? Continua a reportagem. A pandemia nos forçou a pensar diferente e com isso as ambições da sociedade atual mudaram e as novas gerações refletem novas tendências para o mercado de trabalho, diz Milena Brentan, coaching executiva. Veja bem, longe de mim querer discutir algo com alguém que tem alguma habilidade no métier onde ela está. Possivelmente essa Milena Brentan ela é uma coaching executiva, seja lá o que significa isso. Deve ser treinadora, né, mentora e tal, mas qual a formação dela para ser coaching executivo? Muito bem, eu não vou discutir se ela está errada ou está certa, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? O que eu estou dizendo o que eu quero dizer é o seguinte, que ela tá colocando a pandemia como um momento, uma circunstância que levou as pessoas a agirem dessa forma. Eu, sinceramente, não sei se a resposta é imediatamente essa, tá? Nós poderíamos dar mais um tempo para saber se esse pessoal não nasceu com alguma qualificação, talvez até por epigenética, sei lá, né? E o estudo da Visier confirma essa tendência, segundo que a Milena Brentan, coaching executiva, diz que a pandemia nos forçou a pensar diferente. O estudo confirma essa tendência entre as prioridades dos funcionários, o que tem relação com carreira ficou apenas em 4º lugar. Olha só. Principais ambições dos funcionários, continua na pesquisa. Eles querem passar mais tempo com família e amigos. Interessante, 67%. Ser fisicamente e mentalmente saudável, 64%. Viajar, 58%. Conseguir um aumento, 54%. Indo bem em meus hobbies, 29%. Trabalhar em uma empresa que oferece flexibilidade, 29%. Ser promovido no trabalho, 23%. Construindo uma família, 22%. Veja bem, essa geração, ela não está necessariamente com os moldes de acontecimentos externos. Parece que ela tem uma identidade particular de uma geração, interessante observar isso, que eles querem mais tempo para suas prioridades, 67%. Eles não querem morrer trabalhando. Eles não querem colocar o trabalho acima da vida. Eles querem viver e trabalhar, e não trabalhar e, se der tempo, viver, né? Ser fisicamente, querem ser saudáveis, né?
Eles querem viajar, conhecer outros lugares, porque isso é uma das coisas que mais areja a cabeça da gente, faz a gente se situar no mundo, né? Quem sou eu na fila do pão é viajar. Mas não é só viajar para você viajar em praias, ter baladas e namoricos, não, viajar para você conhecer outras realidades. Parece que essa é a tônica deles, né? Viajar para perceber o mundo em que vivem, contactar com outras ideias, outros tipos de pessoas, outras culturas. Muitos deles têm ambições de manter seus hobbies, 29%, né? Outros querem trabalham numa empresa e querem trabalhar numa empresa que tenha mais flexibilidade. Isso quer dizer que elas poderiam pular de emprego. Ser promovido ficou em 23%, construir uma família ficou em 22%. 23% ser promovido é uma ideia mais ou menos antiga. Todo mundo que trabalha quer ser promovido, quer mais ou menos, né? Todo mundo é modo de dizer, mas assim, parece que sempre foi prioridade você conseguir ser promovido. Mas eles não têm muita essa ambição, é 23% apenas. Construir família é outro dado interessante. 22% só tem projeto ou ambição de construir família. Talvez porque nós estejamos pegando essa geração ainda muito nova e essas perspectivas possam mudar, mas também talvez por causa da forma como as relações são hoje, que eles encontraram o mundo. Para quem quer ter mais tempo com família e amigos, eles não querem construir uma outra família, né? Significa que eles querem ter liberdade para estar com a família, liberdade de serem saudáveis, fazerem práticas saudáveis na vida, por exemplo, ir a academias, ou sair com os amigos, ir a shows, festas, teatro, que são coisas que arejam a cabeça das pessoas, descansam e fazem elas verem a vida, viajar, né? Mas constituir família parece que é uma pedra de toque aí. A gente vem falando aí sobre a questão dos não casados, das agamias, etc. Interessante isso aí. Bom, a pesquisa considerou profissionais de diferentes idades, mas essa tendência de equilibrar trabalho e qualidade de vida já é uma característica que veio marcante na geração Z. Então, olha bem, as gerações também já mudaram um pouco, porque elas responderam também dentro da pesquisa, embora a geração Z tenha sido os jovens, né, os que mais estão no mercado agora e que estão entrando no mercado agora. A geração Z, mais do que todas as gerações anteriores, tem valorizado experiências significativas, flexibilidade em um ambiente de trabalho que promova o bem-estar em seus funcionários. Assumir cargos de liderança muitas vezes é associado a uma carga de trabalho intensa, compromissos extensos, o que pode parecer incompatível com a busca por qualidade de vida, afirma Luciana Carvalho, que é CEO da Chiefs Group, que reforça que não significa que é uma geração que não goste de trabalhar. Ela tem a forma ideal de trabalhar na cabeça como projeto. A geração Z e os líderes que não virão, que é o título, né? A falta de confiança parece ser o maior tormento da nova geração. Confesso que não li isso na resposta. Segundo a pesquisa da Vizier, 55% dos entrevistados da geração Z estão abertos a se tornarem gestores de pessoas na empresa onde trabalham, mas a falta de confiança na capacidade de liderar pode ser um grande impedimento para que esses novos líderes apareçam no mercado. Confesso que eu não fiz essa leitura, mas vou aceitar. Ao executar profissionais de diferentes idades, o principal alerta do estudo Vizier é sobre os gaps de líderes que se aproxima no mercado de trabalho, que não começou com os profissionais da geração Z, obviamente, mas que tende a se intensificar com os jovens líderes, segundo Daniela Diniz, diretora de conteúdo da RI do ecossistema Great People and Great Place to Work. Traz como marca forte a flexibilidade no trabalho. Então, essa geração Z, ela tem isso em essência, mas parece que já existe uma contaminação de outras gerações que já estão lá na labuta há muito tempo, de que é essencial essa flexibilidade, esse trabalhar, essa coisa do empreendedorismo, está começando a encher o saco. Os desafios sempre
acontece com as gerações que estão entrando no mercado de trabalho. A geração X, por exemplo, teve um enfrentamento com a geração Baby Boomers ao se recusar a manter a lealdade de trabalhar na mesma empresa até se aposentar. A geração Y chega rompendo padrões ao falar de propósito e não só de ganhar dinheiro. Já a geração Z entrou no mercado durante a pandemia, onde muitas pessoas começaram a trabalhar de forma remota e vêm com a marca forte da flexibilidade no trabalho. Sim, outro estudo traz dados sobre como a geração Z está menos propensa a cargos de gestão. Segundo a YouGov Global Profiles, plataforma da multinacional de pesquisa online YouGov, metade ou 50,8% dos adultos da geração Z, entrevistados na América Latina, afirmaram que concordariam em sacrificar parte de seu tempo livre para avançar em suas carreiras. Embora represente a maioria dos consumidores nesse grupo etário, esse número é menor do que os 54,9% dos baby boomers latinos que fariam o mesmo. Isso aí parece que não modificou tanto. É mais comum também, segundo o estudo do YouGov, que a geração Z latina diga que gostaria de não ter que ir ao trabalho todos os dias, 51,5%, em comparação com os baby boomers da região, que foram apenas 38,9% que disseram isso. Essa aparente falta de comprometimento da geração Z latino-americana, repare que essas experiências aqui estão sendo visualizadas num país anglo-saxão com a população latina empregada lá, né? Então, repare que a falta de comprometimento da geração Z latino-americana com o trabalho parece estar diretamente relacionada com o apreço que eles têm por sua trajetória profissional, afirma David Eastman, diretor-geral da YouGov na América Latina. Apenas 43,5% dos jovens latinos de 18 a 27 anos afirmam amar o seu trabalho. Esse número não apenas é mais baixo do que a porcentagem registrada para todos os entrevistados pelo Global Profiles, que é 58,3%, mas é a mais baixa entre todos os grupos etários, sendo substancialmente menor que os 71,6% dos baby boomers, né? Então, os baby boomers amavam seus trabalhos, ou começaram a amar, achavam que de amar e pronto. Por que será? Não dá para afirmar muita coisa, né? Então, apenas 43,5% dos jovens latinos entre 18 e 27 anos afirmam amar seu trabalho, que é um número baixo, né? Que a média, né, dos que amam seu trabalho é 58,3%. Ainda assim, então, portanto, a média deles é a mais baixa. Mas existem aqueles dos baby boomers ainda em trabalho, 71,6%. Quer dizer, não que estejam trabalhando, mas que quando estavam diziam, ou poderiam dizer hoje que quando estavam amavam seu trabalho. Isso é uma característica que a gente teria que avaliar. Por que será que é assim? O trabalho era diferente, o trabalho era mais gostoso, eles tinham mais opção, eles tinham mais tempo? Talvez isso. Eles se realizavam mais, eles trabalhavam e viviam suas conquistas, né? Eles trabalhavam e conseguiam ver as coisas, eles conseguiam distinguir entre trabalho e viver, né? Apesar dos dados da pesquisa mostrarem uma perda da disposição da nova geração em apostar em cargos mais altos em uma companhia, Carvalho reforça que não se trata de uma geração que busca menos responsabilidade, mas sim de profissionais que querem mais qualidade de vida e um trabalho com propósito. Talvez os baby boomers tenham conseguido fazer isso em suas épocas, porque também era uma outra vivência de época, né? Talvez essa seja uma avaliação. Nessa busca por equilíbrio e bem-estar, eles sim irão rejeitar ambientes de trabalho vistos por eles como altamente competitivos e estressantes. Isso é muito chato mesmo. Se não buscarmos entender o pensamento dos novos profissionais, os novos líderes não virão. Quer dizer, nós temos que, segundo eles lá, eles do RH, eles que são os gestores, eles que são os contratadores, se você não buscar entender o pensamento dessa geração, desses profissionais novos que estão agora aí, que não são necessariamente produto das suas criações
mas são produto da sua cosmovisão, de repente até uma questão epigenética, etc., que eu falei aqui, né? Quer dizer, uma cultura que modificou lá a forma de ser e pensar das atuais gerações, talvez por experimentação, aquela coisa da memória que passa pelo DNA, que a epigenética defende aí e tal, né? A cultura que influencia a genética, mas talvez por uma convivência também com o olhar daquilo tudo que foi realizado, com o aprendizado pouco que tiveram, você tem que entender quais são as nuances, as modificações, né? E aí você preparar novos líderes, senão você não vai ter lideranças. Bom, geração Z, por que ela é a mais desafiadora? Será que é? Vamos ver em que sentido que ela é a mais desafiadora. Vamos ver. Atualmente as empresas contam com até 5 gerações atuando juntas. A geração Z, de 1996 a 2010, que hoje estão no mercado de trabalho. A geração Y, 1981 a 1995, que estão no mercado de trabalho há mais tempo. A geração X, 1965 a 1980, uma geração posterior à minha. E a geração Baby Boomer, que é a minha, 1945 e 1964, eu sou de 1956. E os veteranos, aqueles com mais de 70 anos, quer dizer, que são anteriores à minha geração, que são simplesmente os boomers, que era chamado. À medida que a força de trabalho evolui, com baby boomers se aposentando, que é a minha geração que está aposentando agora, e uma nova geração de líderes emergindo, as organizações enfrentam o desafio de garantir uma transição suave e a continuidade da liderança. Reparem que as pessoas vão mudando por causa das expectativas da vida, das informações que elas recebem, da vivência que elas têm no mundo atual, da convivência com as gerações anteriores, até por detectar aquilo que as gerações anteriores tinham e que eles não gostariam de assumir para eles. Tudo isso tem que ser levado em consideração, não são palavras minhas, tá, gente? Eu estou colocando a opção de caco aqui no texto. Segundo o estudo Tendências de Gestão de Pessoas 2024, realizado pelo ecossistema Great People, IGPTW, a maior parte dos 1.864 entrevistados, ou seja, 51%, responderam que existem dificuldades de lidar com as diferentes gerações e que a geração Z é de longe a mais desafiadora. Isso aí é uma coisa que se verificou agora. Existe alguma geração que você sinta um desafio maior dentro lá da tendência de gestão de pessoas 2024 do ecossistema Great People e GPTW? Quais foram as respostas? Geração que você sinta um desafio maior? Sim, a geração Z teve como resposta 68,1% na pesquisa lá da ecossistema Great People. Alguns responderam sim para a geração Baby Boomers, mas foi apenas 11,4%, né, que é a minha geração. Alguns responderam sim para a geração X, apenas 6,8% em que essa geração desafiava. A geração, os veteranos, a geração Y, dos 81 a 95, apenas 6,2%, eles não eram desafiadores. E os veteranos, apenas 4,5%. Representava desafio. Então, olha bem, os desafios que representavam pelos contratantes das empresas eram 11,4, 6,8, 6,2, 4,5. Eu vou considerar isso aí um empate técnico. Agora, 68,1% dos que responderam à pesquisa dizerem que a geração Z é a mais desafiadora é muito vamos dizer assim, é muito significativo, né? Entre as características que têm gerado dificuldades para as lideranças, os entrevistados do estudo da GPTW afirmaram que a geração Z entra no mercado de trabalho com um olhar focado no propósito e na renúncia ao estresse e cobranças excessivas. Eles têm o propósito do trabalho em relação às suas vidas e renunciam a qualquer estresse e cobranças excessivas. E essa renúncia é interessante porque eles largam o emprego e vão embora, que é o mesmo motivo destacado no estudo lá anterior da Vizier que nós lemos no princípio. Como preparar e conquistar líderes do futuro? Como essa revista Exame é uma revista ligada à economia, a empresas, essas coisas,
isso aqui é focado para as lideranças, para os contratantes, para os empresários e tal, e também para os trabalhadores, para os executivos, né? As pessoas que estão ali no mercado liberal. Para atrair novos gestores, Carvalho afirma que as empresas precisam reavaliar suas estratégias de negócio. A identificação e desenvolvimento de talentos internos são fundamentais e isso inclui revisar a cultura organizacional, implementar programas de desenvolvimento mais centrados no indivíduo com mentorias, ter trilhas de carreira mais claras que eles possam se identificar, implementar políticas de trabalho mais flexíveis para que eles sintam ar para respirar e rever pacotes de benefícios. Né? O que inclusive mostra que a geração Z ela não é tão preocupada com benefícios que você dê para eles. Eles costumam renunciar a certos benefícios e falar, não, eu prefiro ficar mais tranquilo em casa, fazer uma viagenzinha aí fim de semana, tá bom? Bom, isso são palavras minhas, né, gente? Já falei que eu estou enfiando a opção de cacos aqui no meio da pesquisa e estou relativizando algumas conclusões, porque eu acho que o histórico, né, vai vir com o distanciamento, a história verdadeira vai vir com o distanciamento histórico. Entre as qualidades que os profissionais buscam em um ambiente de trabalho, segundo o estudo Vizier, e que estão em linha com as necessidades da nova geração, são, vou ler de novo, entre as qualidades que os profissionais buscam em um ambiente de trabalho, segundo o estudo da Vizier, e que estão em linha com as necessidades da nova geração, são equilíbrio positivo entre vida pessoal e profissional, 55%. Arranjos de trabalhos flexíveis, 41%. O ambiente de trabalho descontraído, 37%. Oportunidades de crescimento profissional, 30%. Capacidade de permanecer um contribuidor individual, 24%. A capacidade de sempre fazer log-off na hora certa, 20%. Log-off é sair fora, né? Capacidade de subir na hierarquia rapidamente, 16%. Uma equipe colaborativa, 15%. Uma empresa com os mesmos valores que os meus, 12%. Capacidade de gerenciar pessoas, 10%. Então, essas eram qualidades que os profissionais buscavam em ambiente de trabalho. 55% queriam equilíbrio positivo entre vida pessoal e profissional e arranjos de trabalhos flexíveis, o que uma coisa está relacionada com a outra, e ambientes de trabalhos mais descontraídos. Olha que bacana. O crescimento profissional vem abaixo de 30%, capacidade de permanecer um contribuidor vem 24%, capacidade de fazer log-off na hora certa, 20%, que até é uma expectativa interessante, né? Bom, uma outra medida que pode evitar gap de líderes é integrar as gerações e entender o potencial dessa nova geração, afirma a tal de Brendan lá, a coaching. Todas as gerações trouxeram algum conflito ao mercado, assim como geraram tendências. A geração Z não quer trabalhar menos. Ela está redefinindo modelos de trabalho. É uma geração que precisa de mais liberdade, que gosta de contribuir, que busca um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor. Claro, ela tem olhos e sensibilidade, ela percebeu o que as gerações anteriores fizeram de errado e tomaram ferro, né? O que observo, né, diz o Carvalho, é que essa nova geração de líderes são muito mais hábeis no diálogo do que os líderes das demais gerações. E tendem a ser mais conciliadores, mais empáticos e também mais inclusivos. Interessante isso. Eles parecem que são preparados pelo que ele está falando. A geração Z, quando questiona a busca por liberdade ou mais liberdade, ela estimula as empresas a repensarem como estão trabalhando hoje, que não se restringe apenas a um regime de trabalho híbrido, mas também uma liderança mais flexível e humanizada, afirma Diniz. Não necessariamente que o trabalho seja híbrido, uma parte em casa, uma parte aqui. A flexibilidade vai se dar de várias formas, né? Uma forma de gestão, a maneira como são incluídas as pessoas, como elas trabalham, o relacionamento, a forma de pensar, o relax de se relacionar, o medo daquela coisa dura de levar para frente, né? Quer dizer, uma coisa mais humana, né? A geração Z seria então a geração de ouro, vamos lá. Uma das mudanças que marcam a nova geração é a liberdade tanto no mercado de trabalho quanto na economia.
Os jovens de hoje, por exemplo, estão mais confortáveis em deixar o emprego após 2 meses de trabalho, caso a oportunidade não esteja alinhada com o que gostam e com o que buscam. Também estão mais confortáveis com a economia compartilhada, preferindo alugar carros e imóveis ao invés de comprá-los. Isso é uma coisa muito interessante. Para Marcelo Neri, professor da FGV Social, a geração Z, que abrange jovens entre 14 e 29 anos, nasceu no começo da estabilidade financeira, o que pode justificar essa mentalidade mais ousada e despreendida. O Marcelo Neri diz que a FGV Social, a geração Z, abrange jovens entre 14 e 29 anos, nasceu no começo da estabilidade brasileira. Eu acho que eu li errado. Nasceu no começo da estabilidade brasileira, o que pode justificar essa mentalidade mais ousada e despreendida. Eu queria saber o que esse cara aqui está querendo dizer com estabilidade brasileira. Não sei se nós temos essa estabilidade, não. A nova geração não viveu momentos de hiperinflação, que eram comuns no país e que terminaram nos anos 2010 em meio ao auge da economia. Talvez eles estejam se referindo aqui a questões das finanças e dos salários no país. Realmente, pelo tempo que eles nasceram, houve alguma estabilidade, mas nós estamos longe de ter uma economia pujante e que prometa algum oásis, né? Mas de fato mas os salários não têm estado bom. Ela realmente não viveu as perdas financeiras das hiperinflações, mas ela viveu o mercado de trabalho despencando, ela está vendo aí a precarização do trabalho. Eu acho que eles estão acima dessa questão da estabilidade aí. Eu acho que eles estão realmente querendo prometer um outro mundo. Isso é opinião minha, estou discordando do cara aqui. Ao analisar os dados da PNAD contínua, Neri diz que pessoas que nasceram entre 1996 e 2010 representavam 20,7% da população em 2022, mais 25% na classe A e B. Não temos um estudo específico sobre gerações, mas considerando dados do PNAD contínuo, as classes A e B abrigam parte maior dessa nova geração, que é 25,2%, mas vai diminuindo. Na classe C, 21,6%, na classe D, 18%, na classe E, 15%. Isso também, entre os entrevistados, pode denotar uma diferenciação de expectativa e perspectivas de vida. Porque, olha bem, 25,2%, quer dizer, um quarto dos entrevistados são classe A e B, né? A classe C muito próxima, mais ou menos próxima, é 21,6%, quase mais um quarto, né? O restante, 18%, classe E e 15%, são pessoas que de repente estão mais precarizadas, com menos oportunidade por causa de questões de estudo, questões de origem, que dificultam muito a sua capacidade de inserção em mercado. Então, a entrevista ela passa um pouco por ser diferenciada, porque eles não só não têm um estudo específico sobre gerações, como também não têm estudos específicos por camadas, né? De repente, muitos que estão trabalhando, que não foram entrevistados, estão trabalhando em serviços de outra natureza, não sentem estabilidade. Talvez tenham um outro tipo de opinião se colocados diante do mercado ou dentro de empresas onde eles fariam algum tipo de opção. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Atualmente o Brasil tem 50 milhões de jovens, segundo o Neri. É a maior juventude que o país já teve. Sim. Isso é outra coisa relativa. 50 milhões de jovens num país de 203 milhões de pessoas, né? Mas a quantidade de jovens hoje, proporcionalmente em relação às populações, 50 milhões e 203, mas que percentual? Um quarto, né? Os jovens das gerações anteriores eram 190, 150 milhões, 90 milhões, 970, por lá. Quer dizer, talvez aqueles jovens representassem um percentual maior que um quarto da população nas gerações, nos anos pregressos, né? E 50 milhões de jovens não representam uma quantidade muito grande diante da nossa população, é o que eu estou querendo dizer.
Ele está falando que a maior quantidade de jovens que o país já teve, isso tem que ser bem avaliado. Se nós fizermos a proporção do percentual desses jovens em relação à nossa população total, talvez eles representem uma quantidade não tão grande comparativamente. Mas se for apenas pelo número, realmente, se a população do Brasil resolver crescer mais um bocado, pode ser que esse percentual continue sendo 1/4. Bom, a taxa de fecundidade está caindo ao longo do tempo, é verdade. Nós estávamos no nosso estudo aí de censo, o pessoal estava com a ideia de que nós já estávamos com 223 milhões nas projeções e tal, e tomamos um susto danado, nós estamos entre 203 e 210 milhões mais ou menos. Eu até falei 203, né? Bom, então a taxa de fecundidade está caindo ao longo do tempo, enquanto a expectativa de vida está aumentando no país, quer dizer, tem mais velhos, a quantidade, não é que tem mais velhos, a quantidade de velhos está aumentando proporcionalmente em relação aos anos anteriores. Diz o professor que reforça que não virá um número de jovens suficiente para sustentar a próxima geração. É a questão da aposentadoria. Vai faltar jovens no Brasil, nós sairemos do bônus, que é uma coisa que nós já tivemos nas décadas de 70 e 80 e que o perdemos nessa oportunidade, o bônus populacional, e vamos ficar com o ônus demográfico. Não apenas por causa de questões de aposentadoria, mas o ônus porque você vai ter menos pessoas jovens para você incrementar mudanças e ter aquela energia das modificações do trabalho e da imaginação, da criatividade. Realmente, vai faltar pessoas em idade produtiva. Em 1970, cada mulher tinha 5,8 filhos, hoje são menos de 2 filhos por mulher. E isso está acontecendo no mundo todo, o que registra uma mudança grande na queda de fertilidade, afirma Nery. A falta de jovens é muito ruim para a economia, mas para a geração que está chegando no mercado será bom, eles vão ter menos concorrentes. Será uma geração que será disputada a preço de ouro no mercado de trabalho. Talvez por causa disso que eles fiquem um pouco mais tranquilos e falou, ó, tu me quer? Então faz a coisa ser mais gostosa para mim. Por aí, né? Por outro lado, geração prateada, né, que é nós, né, os baby boomers, ou até os com mais de 70 anos, estão crescendo no país. Estão crescendo porque estão ficando mais longevos e os casais estão tendo menos filhos, então a proporção entre jovens e velhos vem caindo para jovens, subindo para velhos. É isso que ele está querendo dizer. Se olharmos os padrões de vida por idade hoje, vamos ver que a renda dos idosos é alta por conta das aposentadorias, coisa que provavelmente não vai ter daqui para frente, né? Porque implicam pra cacete que esse troço, né? O que promete ser diferente na terceira idade da geração Z, né? Do jeito que a coisa anda, o sistema de previdência não será tão positivo e sustentável para eles. Afirma Nery, que reforça que essa expectativa com a fragilidade do sistema previdenciário estimula ainda mais os jovens profissionais a olharem para o empreendedorismo e menos para as organizações e pensarem mais em investimentos privados do que em aposentadoria. Isso é uma observação dele. Não sei se isso é uma realidade. É uma população que buscará fazer a sua própria poupança. Não sei se vão conseguir também, mas é uma expectativa, e que vê na vida empreendedora ou no emprego mais flexível futuro mais promissor. Bom, li a reportagem, achei razoável. Eu tenho o hábito de não aceitar exatamente o que eu estou lendo, desculpa os adendos que eu fiz aqui. Se você não concordar comigo, não tem problema, porque isso aqui é minha opinião, né? Se você achar que a reportagem está mais certa. Se você tiver outras ideias, deixa no comentário aí. Se tiver dados, traz no comentário. Podemos fazer uma discussão saudável aí, respeitando todo mundo. E peço que o seu comentário seja sempre algo respeitoso. Bom, deixa seu like, deixa seu comentário, como já pedi, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa Pontuando, quando nós viremos com algum assunto muito interessante. Muito obrigado.